Olá, humanos. Meu nome é Ter, e após muita procrastinação, esse é o primeiro conteúdo nesse canal no YouTube. Eu estou no segundo ano de um projeto pessoal chamado Projeto Eternidade, que consiste em uma busca pela imortalidade. E eu não estou sendo metafórico, eu estou realmente buscando a imortalidade. Mais detalhes sobre isso no link na descrição. Milky, você pode se apresentar aqui e fazer sua publicidade pessoal? Oi, eu sou o Milk. Eu faço stream de jogos pelo Facebook quase todos os dias, sempre que dá tempo. Gosto de jogar Overwatch e Mario Maker. E é isso. É um bom resumo. É um bom resumo. O Milky está aqui para me entrevistar depois do primeiro ano do meu projeto Eternidade. Essas entrevistas vão acontecer todo começo de ano, durante a primeira década desse projeto, e vão servir como uma avaliação pública do meu ano anterior, uma avaliação dos meus pensamentos sobre o ano que está por vir e sobre os meus sentimentos atuais sobre esse projeto na minha vida no geral. A cada ano essa entrevista vai ser conduzida por uma pessoa diferente, esse ano é o Milk. A maioria das perguntas foi preparada por mim mesmo vários meses atrás, mas eu já não lembro delas, pois eu passei o arquivo para outra pessoa, que então passou o arquivo para o entrevistador. Cada entrevista anual deve repetir as mesmas perguntas do ano anterior, mas o entrevistador tem a liberdade de adicionar algumas perguntas a mais, se ele quiser. Uma última coisa que é bom dizer é que esse é o meu primeiro conteúdo no YouTube, então eu vou procurar editar ele o mínimo possível para não incentivar a minha própria procrastinação, digamos. Se eu exigir muito de mim mesmo na edição desse áudio, eu vou acabar enrolando muito para fazer ele, o que vai ser contraproducente. Então o áudio deve ter alguns barulhos e imperfeições, eu gaguejei algumas vezes em alguns momentos atrás e eu provavelmente não vou retirar isso. Sem mais enrolação, Milk, o show é seu a partir de agora. Muito obrigado, Bruno. Primeiro, muito obrigado por me convidar para participar desse projeto. É realmente um projeto muito interessante. E vamos à primeira pergunta, né? E como está você? Nossa. Uma boa pergunta. Eu estou muito bem no geral. Eu diria que os últimos meses são alguns dos mais estáveis e tranquilos da minha vida, desde 2010, provavelmente. Eu até estou usando um daqueles aplicativos de monitoramento de humor chamado Dailyo, e é visível a melhora nos últimos meses. Ou pelo menos nos meses desde que eu comecei a usar. Eu talvez até coloque um link para uma imagem que demonstre essa melhora na descrição desse vídeo. Tá tudo, sei lá, melhorando. Eu não diria excepcional, mas tá melhorando. Que bom. Vamos à próxima pergunta. Como foi esse último ano no desafio de 10 anos? Ok, para quem não sabe, tá ouvindo isso sem nunca ter conhecido nada sobre mim, o desafio de 10 anos é um esquema que eu montei que consiste em uma grande lista de produtos culturais. Isso inclui jogos, filmes, animes, mangás, HQs no geral, livros, literalmente qualquer coisa que possa ser considerado um produto cultural. E eu montei essa lista gigante de 200 itens inicialmente, mas eu continuei adicionando mais itens desde que eu comecei. E a cada mês eu seleciono 1 ou 2 ou eventualmente 4 itens dessa lista. Eu tenho que então conhecer esse produto, jogar ou ler, ou seja o que for, e escrever um pequeno texto a respeito. Geralmente eu posto esse texto no fórum Anomalia Zero. Mais adiante eu gostaria talvez de fazer vídeos sobre cada um desses itens, mas no momento é só o texto. Esse primeiro ano foi um pouco mais difícil do que eu esperava. As minhas exigências para o primeiro ano foram muito baixas. Eu me permiti selecionar só um item aleatoriamente por mês. Teve um mês ou dois que foram 2 itens, mas no geral foi um mês só. Foi um só por mês. Mas tinha um mini desafio anexado ao desafio de 10 anos, que era o desafio de 365 curtas. Eu tinha que assistir um curta de animação por dia durante todo o ano. Isso parece relativamente fácil, porque a maioria dos curtas de animação tem menos de 10 minutos. Por definição, eles são curtos. Alguns têm 20, talvez. Mas isso, na verdade, acabou sendo bastante exigente. Sim. Eu tinha que assistir um curta por dia, daí eu tinha que ter opiniões sobre eles, eu tinha que, às vezes, escrever um parágrafo sobre semanais, não? Isso, a cada semana eu ou o Tarim, que é um amigo meu e do Milk, fazíamos um post no Anomalia Zero
com as nossas opiniões sobre os curtas que nós assistimos nos últimos 7 dias. Apesar de ser, no geral, uma tarefa fácil, ela é constante e, tipo, você nunca tem uma trégua dela, já que você tem que cumprir o ano. Isso fazia com que você acabasse se exaurindo um pouquinho e perdendo a paciência com a coisa toda. E aí eu não conseguia fazer tanto dos outros itens do desafio quanto eu gostaria. Eu acabei atrasando a maioria deles. E só mais pro final do ano que eu realmente entrei em dia no ritmo correto. A meta, então, era 1 por dia e não 7 por semana. A meta era 1 por dia no desafio dos 365 curtas. Mas a gente organizava os posts com 7 Sim, exato. 7 por semana. E sim, a gente frequentemente trapaceava, assistia 7 em um dia. Mas assim... senão o tempo também não ajuda muito. Isso. Quanto ao conteúdo do desafio, os itens sorteados, teve alguns bem interessantes. Eu acabei achando bom o Stardew Valley, apesar de ficar claro que não é o meu tipo de jogo. Esse desafio que você diz são desafios sobre qualquer assunto ou era tipo sobre jogos, sobre... Então, Cada desafio era diferente? Não, cada desafio tinha uma exigência mínima. Eu vou deixar novamente um link na descrição explicando como isso funciona, mas, por exemplo, para o jogo Stardew Valley, já que ele custa... O preço padrão dele é algo perto de R$30 no Steam, se eu não me engano. Uhum. Eu considerei que eu devo jogar, então, 3 horas dele. 1 hora para cada R$10, arredondando para cima sempre. Uhum. Eu não tinha que zerar o jogo, até porque isso seria exigente demais do desafio. Sim, eu jogo o jogo já faz 20 horas, não zerei ainda. Isso, exatamente. Mas outras coisas, tipo, essa coisa de conhecer parcialmente é só para os jogos. Então, para os jogos tinha um tanto de horas que eu tinha que jogar antes de ter uma opinião. 3 horas, 4 horas, 5, uma, meia hora. Mas para filmes ou séries ou livros eu tinha que conhecer a coisa toda. Então, o livro O Incolor Tsukuru Tazaki e... Eu esqueci o nome do livro. Eu esqueci o nome do livro, vamos pular esse livro. Sei lá, o filme O 13º Guerreiro. Ele foi selecionado, eu assisti ele inteiro, porque um filme é curto. Até mesmo um livro é relativamente curto. É limitado, você sabe quando vai terminar. Mas um jogo tem um limite indefinido. Então, o jogo, eu mesmo, pelo desafio, colocava um limite assim que ele entrava na lista. Nossa, me admira isso, porque eu ia preferir... Eu, no meu caso, prefiro terminar o jogo em vez de terminar o livro, às vezes, acho que... Mas veja bem... O jogo te leva... É mais interativo, né? Veja bem, todos os jogos que estavam na minha lista, na minha biblioteca da Steam... Tem essa questão também. Todos os jogos que estavam na minha biblioteca da Steam, que eu nunca tinha jogado, entraram nesse desafio. E alguns desses jogos vieram em pacotes do Humble Bundle com dezenas de jogos e são uma porcaria. São. Então eu não queria ter que arriscar zerar um jogo que era horrível só porque ele estava na lista. Sacou? Entendi. E, ok, foram os curtas, os filmes, os jogos. Mais alguma coisa fez parte desse desafio durante esse ano? Não, nesse ano o desafio de 10 anos foi relativamente limitado. Teve, se eu não me engano, um livro, um romance, né? Um filme, e o resto foi quase tudo jogo, porque a lista está desproporcionalmente povoada de jogos, eu tenho que resolver isso ainda. Nesse primeiro ano também eu só considerei nos sorteios os 200 primeiros itens que estavam na lista original, mas desde então eu continuei expandindo a lista. No momento ela tem 280 e poucos itens. Sem contar os que já foram sorteados e já foram removidos dela. Nossa. O Tarim fez para mim um algoritmo que faz com que eu possa sortear o item de cada mês, os itens de cada mês, e o algoritmo favorece pesadamente os itens que já estavam nos 200 originais. Sim. E ele também favorece os itens que passarem de 200, só que eles estão mais próximos do 200. Digamos assim, quanto mais recente o item, menos chance ele tem de ser selecionado. Entendi. O que significa que os itens até 200 têm uma chance de ser, sei lá, por exemplo, 80% de ser selecionado. 80% de chance de que um item até 200 seja selecionado. Sim. Enquanto de 200 para cima, se for, digamos, o 266, ele vai ter uma chance mais baixa de ser selecionado, e o 267 vai ter uma chance mais baixa ainda. Então, então, no caso, esse foi o seu último ano do desafio, né? Esse foi o seu primeiro ano.
esse foi o primeiro ano do desafio. Eu espero fazer muita coisa, muito mais coisa com ele daqui pra frente. Esse ano eu já tô avançando um pouco mais. Ele já conta com 2 itens por mês automaticamente. Ah, nossa. Esse primeiro mês de janeiro foram a série da Netflix Osmosis. Aham. E a primeira saga do mangá Pokémon Adventures. Nossa, aham. Que é aquela, acho que é Red, Green, Blue. Aham, sim. Isso, exatamente. Eu já assisti a série, eu já li essa primeira saga, inclusive. Completamente diferente. É uma boa saga, leitura. Isso. Ok. Então vamos à pergunta número 3. Ter, como vai a revolução do mundo? Ok. Continuando nos subprojetos que consistem no Projeto Eternidade, o Desafio de 10 anos é um deles e a Revolução do Mundo é outro. A Revolução do Mundo se refere ao meu próprio esforço em tentar melhorar vários aspectos da minha vida, vários problemas pessoais ou coisa assim. A Revolução do Mundo nesse primeiro ano consistiu em algumas coisas específicas. Uma delas era melhorar o meu sono. Os meus hábitos de sono sempre foram muito ruins desde sempre. E eu tive algum sucesso nisso até pela metade do ano, coisa assim. Mas em algum momento, veja bem, eu tinha o hábito de dormir lá pelas 3 da tarde e acordar às 10 da noite. Esse era o meu hábito de sono durante os dias de semana, os dias úteis. Isso funcionava até bastante bem para mim, apesar de que eu tinha uma distorção muito grande com o final de semana, porque eu mudava drasticamente de horário. Então acabava gerando um certo jet lag. Ao longo do ano, isso até continuou funcionando bem, mas teve um momento que eu tive que mudar a rotina, eu tive que começar a dormir à noite, das 10 às 6 da manhã. E o que atrapalhou muito o meu sono, e até hoje isso ainda atrapalha um pouco. Eu acho muito mais desconfortável dormir nesse horário. Sono, você acostuma muito, se você muda o ritmo, fica muito cansado. E leva-se meses ou anos para reacostumar, coisa assim. Mas, tudo bem, porque aí eu baixei um aplicativo chamado Sleepwell. É um daqueles que monitora o seu sono pela respiração e tal, e ele te dá estatísticas. Isso acaba te incentivando a controlar melhor seu sono. E, tipo, assim como no caso do Delio, que tem estatísticas provando que meu humor melhorou ao longo dos meses, o Sleepwell tem estatísticas mostrando que a qualidade do meu sono melhorou ao longo dos últimos meses, desde que eu comecei a usar. Nossa, que bacana. Outro fator que melhorou através da revolução do mundo é que, veja bem, eu sempre fui uma pessoa bastante saudável, não em hábitos, né? Eu me alimento muito mal, eu sempre fiz poucos exercícios, mas eu praticamente nunca fico doente com qualquer coisa. Tanto é que eu não tinha nenhuma memória de ter ido a um médico. Eu tenho certeza que eu fui ao médico quando eu era uma criança pequena, mas eu perdi as memórias. Então, eu fui ao médico esse ano para fazer um check-up. E só isso já foi uma iniciativa que eu não teria feito se não fosse a Revolução do Mundo. Tá tudo certo, aliás, só pra constar. Sim. O mais importante. Mas que bom, realmente, que esse projeto, então, não é só... É um projeto realmente de melhoria de vida mesmo, qualidade de vida pra você. Com certeza, até porque o objetivo final é viver o suficiente para que a tecnologia me permita viver indefinidamente. Então, melhorar a saúde, a qualidade de vida no geral é essencial. Outra coisa que tem que melhorar com ele é a saúde mental. Eu talvez deveria. E pelo que você descreve também, não só pelo que você descreve, mas a pessoa tem que ser saudável também para poder se adaptar aos novos tratamentos que pode surgir. Né? Sim. Novas mudanças de realidade também. Não tratamento, mas tipo, casos implantes, essas coisas, no caso. Sim, é verdade. Um paciente saudável tem muito mais chance de resistir a um implante cibernético. Saúde mental também conta nesse processo, então uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é fazer mais amigos. O meu ciclo social encolheu muito desde os tempos do ensino médio, que aliás já faz uns 7 anos. 8. 8 anos, eu acho. Sim. Então eu gostaria de expandir ele um pouco de volta. Eu também usei um aplicativo para isso, no caso o Patuk. Não está funcionando muito bem no momento, mas está sendo interessante. Eu ainda vou procurar métodos melhores de fazer isso. Nesse primeiro ano eu diria que eu tive sucesso principalmente em um outro fator, que é a produtividade. Esse com certeza foi o ponto que eu mais tive sucesso na evolução do mundo até agora. Eu achei, após anos,
um método de organizar as minhas tarefas ao longo das semanas que realmente funcionou para mim. Eu estou conseguindo ser mais produtivo do que antes. E o ponto-chave disso foi ter criado um método de avaliar, através de pontuações, a dificuldade e a importância de uma tarefa e organizado as minhas semanas para que elas sejam muito fáceis, tão fáceis que eu não tenha como falhar. Você criou esse método se baseando em algum ou você só aplicou um método? Bom. Eu tenho tentado métodos diferentes de organizar as minhas tarefas faz vários anos. Esse é o modelo mais recente dele. Ele é baseado em mudanças de métodos anteriores meus. É claro que eu tive inspirações em outras coisas que as pessoas disseram, em tipo coisas que eu li por aí, coisas que eu ouvi em podcasts. Mas no geral eu diria que ele é uma criação minha. Ele consiste em criar inicialmente uma rotina muito fácil, tão fácil que você não tem como falhar, e muito lentamente a cada mês ir aumentando a dificuldade dela para que você consiga aumentar a sua produtividade. Cara, bacana mesmo. Acho que bom, então, que você tem visto melhoria, então, já com a evolução do mundo. Sim, mas tem muita coisa para mudar ainda. Sim, mas o importante é que você começou e você já aplicou algumas coisas e isso realmente é muito bom. Que parabéns para você. Isso, o importante é que haja progresso. Realmente só chega no ápice se você começar a fazer alguma coisa. Isso, com certeza. A próxima pergunta. E como vai a anomalia? Certo. Esse é um pedaço mais complicado. Esse, de certa forma, é o terceiro subprojeto do meu projeto de Eternidade. Mas esse não é um projeto só meu. A Anomalia é um fórum e talvez eventualmente uma rede de sites criada por mim e por alguns amigos, inclusive o Tarim, que... Bom, a Anomalia Zero especificamente consiste em um fórum de discussão de assuntos intelectuais ou nerds de qualquer forma, e também uma tentativa de criar um espaço onde as pessoas consigam ser criativas e incentivar e promover o conteúdo uns dos outros. A Anomalia vai muito mal. Ela essencialmente foi paralisada porque, na prática, a nossa equipe de 4 pessoas está metade ainda na faculdade e a gente decidiu que estava sendo muito complicado tentar insistir com o projeto enquanto esses 2 ainda têm tanto tempo deles limitado. Então a Anomalia está parcialmente paralisada. Quase todo o conteúdo que entra nela no momento é meu ou do Tarim, enquanto nós não tivermos ou novas pessoas na equipe ou esses 2 membros fora da faculdade dispostos a continuar o projeto, ela provavelmente vai continuar paralisada. Eu ainda tenho bastante confiança de que o projeto faz sentido, ele pode dar um bom resultado, mas no momento ele está paralisado mesmo. E você tem estatística, engajamento? Não sei se a proposta é trazer pessoas também de fora além das pessoas que estão organizando o Anomalia Zero. Sim, mas no geral, ela depende de alguns fatores que no momento a gente não tem como conseguir. Para começar, que fóruns online são uma coisa muito enfraquecida hoje em dia. Primeiro, porque as pessoas se acostumaram a usar redes sociais, e segundo, porque o Reddit é um fórum para todos governar. Mas então nós teríamos que atrair pessoas com outros tipos de conteúdo, né? Por exemplo, talvez esse canal no YouTube aqui consiga atrair algumas pessoas a participar. Mas, mesmo assim... Você pensa em mudar o formato do Anomalia Zero? Por exemplo, ele consegue ser replicado a mesma questão em outras plataformas também, né? Ou vocês preferem, ou no caso, você prefere manter como um fórum? Eu acho que é essencial manter ele como um fórum. A gente pode adicionar algumas funções extras que não seriam um fórum nele, mas eu acho que ele tem algumas características que, pelo menos a Anomalia Zero, o fórum original, depende que seja um fórum. Que no caso também tem, como você falou, assim, vocês têm o poder de customizar o fórum da forma que vocês veem, do ponto de vista de vocês, né? Sim. Um fórum pode ser muito amplo em termos de funções. Realmente, tendo um site próprio, um fórum próprio, vocês conseguem customizar da forma que querem, organizar e ordenar também os temas. E tu falou de engajamento e estatísticas, e eu acabei não explicando isso direito. Na prática, a gente nunca realmente fez muito esforço em espalhar o fórum, justamente porque inicialmente a gente achou que ele tinha muito pouco conteúdo, e a gente achou que ele precisava de um conteúdo inicial para que as pessoas entrassem no site, se interessassem
e acabassem ficando. E é difícil fazer isso do zero. Sim. Então, inicialmente nós, os 4 membros fundadores, tentamos criar um monte de conteúdo para o site e depois abrir ele ao público, mas, bom, tinha também algumas outras ideias de como divulgar ele melhor, mas a decisão de parcialmente paralisar o projeto veio antes da gente chegar a um estágio em que a gente estava satisfeito com o estado dele. Uhum. Mas você tem planos pro Anomalia Zero para esse ano ainda, né? Tem? Não. Perguntando. Não, esse ano não tem nada muito específico planejado para o Anomalia Zero. Eu espero, talvez, através desse canal no YouTube, conseguir convencer algumas pessoas a participar. Mas, francamente, no momento, até quando nós estivermos numa situação um pouco melhor, o projeto vai continuar parcialmente paralisado. O lado bom é que o acervo está aumentando. Então... O acervo não deixa de aumentar, porque todo o conteúdo do meu projeto Eternidade continua sendo postado lá no Anomalia Zero. Então vamos agora para uma pergunta que eu acho que, para compreender melhor o projeto, por que você quer ser imortal? Então, existem centenas de motivos que seriam meio complicado de explicar, então acho que eu vou focar em uma coisa ou outra agora. Uhum. E eu acho que o que mais claramente vem à mente é que eu tenho coisas demais que eu quero fazer, ideias demais para, tentar realizar, projetos demais, sabe? Uhum. E não tem nenhuma chance de que no tempo de uma vida só eu conseguiria fazer tudo que eu quero fazer. O próprio projeto da Anomalia, que está paralisado no momento, eu não tenho nenhuma intenção de desistir nele. E, sei lá, gostaria de eventualmente escrever livros, participar do projeto de criar uma HQ, ou, sei lá, criar videogames. Assim, tudo isso é claro que dá pra fazer no tempo de uma vida só. Só que quanto mais coisas você vai adicionando, mais difícil fica. E eu não tenho a menor intenção de, pensar, nossa, eu não tenho tempo de fazer esse projeto, eu vou ter que fazer outro. Eu não quero desistir de um projeto, de uma ideia que eu gosto muito, por causa de tempo. Eu quero ter tempo para todos eles. Nossa, pra mim resumiu bem. Eu acho que resumiu bem. Então, esse é só um motivo, é o primeiro que vem à mente no momento, mas na verdade eu poderia citar muitos outros. Mas, assim, não necessariamente eu vou citar todos, porque isso levaria uma eternidade. E do que você tem medo? Nesse momento, minha maior preocupação, meu maior medo, é que a política no mundo continue indo pro caralho e que ninguém consiga interromper esse processo antes de dar merda, antes de ser tarde demais para lidar com crise climática, antes de algum maníaco ter armas nucleares sob seu controle, ou coisa assim, sabe? Realmente esse é um medo que acho que Honda passa. Muita gente tá passando esse medo e realmente é um medo muito que não dá pra deixar de lado mesmo. E até me surpreende, porque eu sempre fui alguém que não costumava me preocupar muito com mudanças políticas a curto prazo, porque eu sempre considerava que, a longo prazo é o que realmente importa. Essas flutuações a curto prazo sempre acontecem, a longo prazo as coisas são diferentes. Mas o fato é que com a crise climática, não tem muito longo prazo para resolver isso, então seria bom se as pessoas começassem a pensar direito no que elas estão fazendo e resolvessem essa merda de uma vez. Sim. Você vê o tanto de coisa que já está acontecendo desde o ano passado até agora. Essa questão climática, tem muita coisa, muita perda que é irreversível. É irreversível por pelo menos 30 anos. Sim. Eu ainda tenho... É um medo real. Isso. Eu ainda tenho alguma confiança de que o mundo consegue resolver essas questões. Só que, sei lá, quanto mais as pessoas enrolarem em, pensar direito no que elas estão fazendo, pior a situação pode ficar, sabe? A questão climática pode causar diversos outros tipos de crise, que levam a crise de refugiados, o que leva à acentuação de nacionalismos, o que leva a tensões internacionais, o que leva a uma guerra nuclear e estamos todos mortos. Sabe? Esse é o pior cenário. E eu definitivamente, como pretenso imortal, eu não quero uma guerra nuclear. Porque é difícil ser imortal no meio dos escombros. Não sei se esse é o teu caso, mas é realmente quando você começa, às vezes até com uma conversa sobre política ou coisas acontecendo, é uma mistura de raiva, medo mesmo, sabe? Mal-estar mesmo. Então, eu entendo realmente esse medo, eu realmente me preocupo muito no futuro também. E espero que esse medo se prove um medo bobo.
Bobo ele nunca vai ser. Não vai ser, mas eu digo o medo que as pessoas que a gente consiga superar, de verdade. Eu tô acompanhando muito os acontecimentos das próximas semanas. Vamos ver se vem algum sinal de melhora. Mas, no geral, perguntando aqui disso, no caso, assim, você passou o ano, caso o ano passado, principalmente, no teu primeiro ano do projeto, com algum medo, além desse? Porque, assim, eu não sei se você trouxe esse medo por ter tanto acontecimento recente, ou se foi esse medo, assim, que te acompanhou. Não, eu diria que realmente esse era o medo principal ao longo do ano. Essa preocupação geral. Eu tenho outras preocupações no dia a dia até, mas... Mas comparado a esse... Essa é a que mais incomoda. Tipo, sei lá, eu tenho medo de andar numa parte da cidade desconhecida e ser assaltado. Mas isso é um medo relativamente pequeno, comparado a, sei lá, o medo constante de que tudo dê errado. O plano 2032 ainda é necessário? Sim. O que é o plano 2032? Essa é a única pergunta que eu não posso responder. Agora que comentou, realmente não tem na descrição do fórum nada falando sobre esse plano. Exatamente. Esse plano é um segredo. Então não tem nada que se possa falar sobre esse plano? Ele tem alguma coisa a ver com o ano 2032. Isso até eu percebi bem mesmo. Bom, então em 2032 a gente descobre. Não, provavelmente não. Não, também? Nossa. Ele tem mais uma natureza pessoal. Digamos, se em algum momento ele deixar de ser necessário, talvez eu explique o que se trata. Ok. Ter, qual deles está no controle? O Ter está no controle. Ter está no controle. O Ter é... Bom, como dizer? Eu geralmente divido... Tipo, eu não vou dizer que eu sou assim de verdade. Isso é só uma racionalização que eu faço até para fins criativos. De dividir a minha personalidade em 7 personagens que representam características minhas. O Ter está no controle. O Ter é ambiciosa e ostentadora. Ela quer poder e ela quer ser reconhecida. O Ter está no controle. No caso, esses personagens, você criou eles junto com o projeto ou alguma coisa que vem de antes? Eles vêm de antes. Eu tive a ideia de criar alguns personagens que pudessem ser usados como avatares meus no meio de histórias minhas. E aí eu coloquei algumas características minhas em cada um dos 7. E eu também associei, tipo, eu criei uma espécie de hierarquia ou relação de dominância entre eles de acordo com como anda a minha personalidade ultimamente. Então, se o Ter está no controle, ela é a mais poderosa desses personagens. E as minhas atitudes, o meu modo de encarar a vida, Isso, em todo momento em que ela está no controle, estão relacionados ao modo dela de pensar. Eu fiquei curioso para saber isso. Você, no caso assim, você escolhe o personagem? Não. Ou você tá tendo essas atitudes, você se identifica com esse personagem que você caracterizou, então você entende que é esse personagem que tá. É mais essa opção mesmo. Ao longo de, tipo, digamos, anos, não é a curto prazo, não é uma coisa de uma semana para outra. Não é uma coisa que você escolha, provavelmente. Isso. Digamos, ao longo dos anos eu posso trocar entre esses personagens, entre essas características, e aí eu vou, em minhas histórias, retratar esse personagem como tendo assumido uma posição de liderança. Então, vamos para a próxima pergunta. Apesar de você ter feito essa pergunta, acho que é uma pergunta que eu faria também. Por que você me escolheu para te entrevistar esse ano? Ok. 2 motivos centrais. 2 motivos centrais? 3? Vamos parar de enumerar as coisas. Mas é tão bom. Ok, vamos lá, minha linha de raciocínio. Eu queria que fosse uma pessoa diferente a cada ano. Sim. O meu círculo social é bem pequeno. Eu já sabia que você estava interessado em fazer streaming e ser uma personalidade online, de certa forma. Já que o meu círculo social é pequeno, eu quero expandir ele. E uma pessoa de quem eu gostaria de me aproximar um pouco é você. E a nossa amizade, tipo, a nossa relação, né? Se define uma amizade mútua com o Tarim. Então, eu também queria criar uma situação em que eu interagisse só contigo e sem o Tarim por perto. Eu acho que realmente a gente nunca conversou sem ele por perto. E, inclusive, quando ele não estava conversando junto, acho que ficava uma situação meio... Sim. Oi. Aí eu criei uma situação ainda mais constrangedora ao adicionar um elemento profissional na nossa relação. No caso da minha parte mesmo, eu não tô achando constrangedora mesmo. Eu achei bacana mesmo.
E no caso, então, assim, pro próximo ano, você pretende seguir os mesmos critérios? Alguém novo? Ou Não, não? não. Eu até gostaria que fosse alguém novo, mas vai variar o critério que eu vou escolher em cada ocasião. Entendi. Em alguns momentos pode ser um amigo muito próximo, só que no momento eu só tenho um. Ah, em outros momentos pode ser alguém que eu acabei de conhecer, esse tipo E que de você tem coisa. dois, pelo menos. Aí, aí você decide se é dois ou não. Vamos ver, vamos ver. Então, tudo bem. E é isso então, por isso eu escolhi você para ser o primeiro. Obrigado por aceitar. Ah, de nada. E além desse projeto, qualquer coisa, estamos aí também. Tamo junto. Agora eu acho que é a pergunta mais importante que veio até agora. Você quer continuar o desafio dos 10 anos? Sim, um dos motivos da existência dessa entrevista anual é porque eu achei justo comigo mesmo no futuro que eu tivesse uma chance por ano de desistir do desafio de 10 anos, porque ele é muito exigente. Imagina se você começa um projeto que tem certas demandas e você não pode parar ele por 10 anos. Você se sente preso a ele por 10 anos. Imagina que daqui a 8 anos eu seja uma pessoa totalmente diferente, mas ela ainda esteja presa a uma promessa feita 8 anos antes, que não é realmente tão importante, mas você se considera obrigado por um desafio a continuar a cumprir. Uhum. Então a ideia é que essa entrevista todo ano me deu uma chance de desistir do desafio de 10 anos. Nesse ano eu não sinto nenhuma necessidade, eu ainda estou satisfeito com ele, eu vou continuar. Eu entendo. Você pretende aumentar a demanda dos desafios dentro Sim, dele, né? sim, com certeza. Mas não o suficiente para desistir, de preferência. Entendi. Então, por enquanto, o desafio continua. O desafio continua até 2029. Tudo bem, a gente chegou até aqui, aprendeu bastante sobre o projeto. É um projeto bem bacana. E agora eu vou contribuir com uma pergunta minha que eu fiz. Lendo sobre o que você tinha já, o que já tinha escrito sobre o projeto, eu tentei fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, assim, que eu acredito que serão respostas diferentes, porque eu acho que eu responderia diferente ela cada vez que me perguntasse. Sim. E Para ficar claro aqui para os ouvintes, ao fazer esse convite para cada entrevistador a cada ano, eu dou a eles a liberdade de adicionar uma ou mais perguntas. uhum, Essas perguntas que eles adicionarem vão ter que ser repetidas pelo entrevistador seguinte a cada ano. E é isso que o Milk está querendo dizer. Ele está dizendo que ele acha que a pergunta que ele criou vai fazer sentido se ela for repetida a cada ano. eu espero que faça sentido e realmente eu espero que você goste de ser perguntado sobre isso. Então, assim, eu tinha mais perguntas para fazer, mas eu resolvi. Eu acho que essa pergunta já vai gerar um bom debate e espero que faça sentido para você e espero que faça sentido para quem está ouvindo também. Ai, meu Deus, expectativas. Hoje, como você definiria o que é ser humano? Nossa, eu tô ferrado, cara. Esse tipo de pergunta é difícil pra mim, porque eu consigo dar uma resposta muito objetiva pra ela, que tipo, o ser humano é um animal da classe não sei das quantas, do filo não sei do qual. Tudo bem, vamos pensar no sentido Mas mais eu acho que esse não é social. o espírito da pergunta. Acho que você entendeu que não que eu não quis a classificação biológica da pergunta. Embora é uma boa resposta também. Não é uma boa resposta, é uma resposta clichê. É uma resposta. Eu acharia engraçado. Mas eu quero perguntar no sentido de como a gente já falou sobre tantos problemas, sobre no caso de você mesmo querer ficar imortal por causa do tempo. No caso, como tudo isso se encaixa na tua visão do que é ser humano? Olha, essa é uma pergunta difícil, eu vou ter que talvez enrolar um pouquinho pra responder. Tem problema. O ser humano, ele é jogado nesse mundo sem dó, sem piedade e sem saber o que fazer. Um monte de gente diferente inventou um monte de versões diferentes do motivo de a gente ser jogado nesse mundo e do que a gente tem que fazer nesse mundo e de, tipo, o que a humanidade como todo tem que fazer e de o que vai acontecer depois e o que aconteceu antes. No geral, praticamente ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Praticamente ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Quase ninguém sabe o que aconteceu. Quem sabe o que aconteceu é um cientista, geralmente. E isso não realmente responde a pergunta de ninguém. Quanto a intenção filosófica da pergunta não é respondida pelos cientistas que sabem de onde a gente veio. O ser humano não tem um sentido de vida. Ele está preso
ao ambiente, às condições que ele nasceu. As pessoas, no geral, não têm culpa pelo que elas são, mas o que elas são ainda pode ter culpa, pelo que ainda pode levá-las a agir de certa maneira pelo qual elas podem ser culpadas. Você, idealmente cada ser humano devia ter um bom entendimento de como o mundo funciona e tentar descobrir quais são as suas prioridades quanto ao estilo de vida, quanto a o que ela quer fazer no mundo. E... Ai, que pergunta difícil, eu devia ter ensaiado alguma coisa assim. Mas assim, pra puxar um pouco só, na questão, onde que o teu projeto se encaixa nessa visão do que é o ser humano? O que você tem aprendido sobre o que é ser humano, sobre se você tem mudado, se você mudou a tua concepção. Eu sei que a gente está sempre mudando nosso pensamento sobre o que é, do que a gente é, né? O que a gente é. Sim. Então, até agora, assim, o que esse projeto tem mudado na tua visão, na sua visão do que é ser humano? Nesse primeiro ano, francamente, eu não diria que teve uma mudança significativa na minha visão sobre o ser humano ou sobre o que é ser humano. Você assistiu muitos curtas. Claro, a minha bagagem cultural aumentou muito. Eu não vi todos, porque é muito. Tu viu vários deles? É assim, teve alguns que... eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que era um desenho francês que você compartilhou. E não sei na minha cabeça aquele, é um desenho assim que eu diria que hoje em dia é bem antigo ele curto. E não sei na minha cabeça a forma como as pessoas conversavam ali, tipo, de uma forma tão... Sabe, era um retratado de uma forma tão simplista o desenho, uns rabiscos, mas era tão agressivo. Tanto como que é um ser humano, principalmente da visão antiga, que assim... Eu acredito que você deve ter mudado alguma coisa, sabe? Não sei se... É possível, mas eu não sei necessariamente, Nunca parou pensar, então. Sei lá, olhar com uma lupa ao longo do meu ano e descobrir o que mudou em cada elemento da minha visão de mundo. É muito difícil pra mim escapar da visão lógica com a qual eu tentei responder a pergunta no começo. É muito difícil pra mim não pensar na resposta biológica. Porque na prática eu vejo muito pouco objetivo ou função ou natureza específica ao ser humano que não seja a biológica, a bruta, material. E na verdade isso é o que dá muito espaço. O fato de que o ser humano é um ser tão insignificante, e ao meu ver pelo menos um acaso, uma coincidência cósmica, nos dá muito espaço de decidir o que ser e o que fazer com a existência que a gente por acaso tem. A minha visão do mundo nesse primeiro ano do Projeto Eternidade pelo menos não mudou quanto a isso. Não sei se tem mais algum ponto específico dessa pergunta, algum pedaço da resposta que tu ainda queira arrancar de mim. Eu achei que você deu uma opinião bem boa, foi bem explicado sobre a tua visão, realmente sim, tipo... Claro, não é uma pergunta que você tinha se preparado, pensado muito, mas eu até acho que a graça... É uma pergunta totalmente justa e, é uma ótima pergunta. E vai ser muito divertido me ver me torturando com ela todo ano. Eu te trouxe isso porque é uma pergunta assim, que eu trago pra mim sempre, sabe? O que é ser humano? Porque assim, eu não sei se eu poderia dar uma explicação da minha parte também, mas o meu pensamento, resumidamente, é que o ser humano assim, tá sempre saindo da caverna, sabe? Daquele de Platão, né? Sim, eu sei. Tá sempre saindo de uma caverna. A gente tá infinitamente numa caverna, dentro de uma caverna, dentro de outra caverna, e a gente tá sempre saindo dela. Sempre. Isso é uma explicação muito justa. Eu posso fingir que essa é a minha resposta? Aí está colando. Mas eu, assim como eu tenho esse pensamento, realmente espero que você tenha aprendido, porque assim, cara, eu acho muito interessante esse seu projeto, porque é um projeto que pode te fazer compreender sobre visão, não só tua visão, mas como de outras pessoas. No caso, nesse projeto que eu falo, nesse que eu tô falando, são os seus desafios semanais de jogos, de livros, de filmes.
E assim como tem outras questões também, que do teu projeto, como você explicou hoje, que são coisas suas, coisas do teu físico, da tua mentalidade. Então, assim, a gente não pode esquecer que a gente também é ser humano, então, assim, a visão que a gente tem dos outros seres humanos é a mesma visão que a gente tem da nossa, sabe? Tipo, eu sou um ser humano igual a outros seres humanos? A princípio, sim. Sim, Então, como você explicaria o que é um ser humano, também serve um pouco para que você explicaria o que você é como humano. Eu realmente sim, espero que vocês sempre estejam mudando essa resposta bastante. sim. Eu acho que eu entendo o princípio da coisa. Eu entendo que na questão de estar sempre saindo da caverna, É, eu acho que é ideal para cada pessoa que ela consiga olhar para si mesmo. Um ano, eu acho que talvez seja pouco para a pessoa claro conseguir se que reavaliar é um dessa pensamento forma. que eu acho que num todo a gente está sempre da caverna, mas o que vem acontecendo é que tem tanta gente querendo voltar para a caverna que, meu Deus. Então, Então, essa é a questão. A humanidade talvez esteja sempre saindo da caverna, mas não necessariamente cada indivíduo está sempre saindo da caverna. é, realmente, sim. Nisso Mas você tem uma razão eu vou mesmo. concordar que esse seria o ideal. Eu gosto de sempre poder olhar para o que eu era 5 anos atrás e perceber o quão menos interessante, menos inteligente, com uma compreensão menor do mundo eu era. E Uhum. tipo, eu sei que 5 anos atrás eu podia olhar para 5 anos atrás, em 2010, e ter a mesma visão, tipo, ter a mesma percepção. E isso pode ou significar que eu tô tendo grandes mudanças de opinião que não se encaixam com o que eu era antes, o que eu acho Uhum. improvável. Ou pode significar que eu tô sempre saindo da caverna. Uhum. Eu realmente acho que seria ideal se cada pessoa buscasse sempre poder olhar para o que ela era 2 anos antes ou 3 e perceber o quão menor era a compreensão dela e a visão dela de mundo 2, 3 anos antes. Eu espero que a gente sempre continue crescendo também. E acho muito legal. É um projeto que traz empatia. Espero que traga empatia. Realmente, porque é um. Cara, é uma compreensão que você vai conseguir adquirir bem comum, assim, né? Não é todo mundo que tem esse interesse de conhecer o trabalho de outras pessoas, sabe? São várias coisas, questões culturais, éticas, morais que você vai estar vendo, enfrentando e assim, é muito bacana mesmo. E espero que você tenha gostado da pergunta. Eu espero poder expandir bastante minha bagagem cultural com esse desafio de 10 anos. Aham. E quanto à sua pergunta, ela acabou sendo muito boa justamente porque ela me tomou totalmente de surpresa e Uhum. eu fiquei totalmente perdido e ela me forçou a pensar e tudo. Eu Eu acho que fiquei ela com vai medo ser. de que fosse uma pergunta muito ampla, sabe? Não se preocupe. E ela vai ser mais interessante provavelmente a cada ano, conforme de fato o efeito do desafio de 10 anos se acumular. Ela deve dar resultados infinitos a cada ano. Então é isso. A gente terminou com as perguntas. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa entrevista. Eu agradeço, primeiramente, por ter me convidado. E suas palavras. Então, eu quero novamente agradecer pelo Milk por ter aceitado esse convite surpresa que eu fiz pra ele, porque né, ele definitivamente não estava esperando quando eu propus essa ideia. E ainda assim, ele de bom grado aceitou ceder, tipo, sei lá, 1 hora e meia do tempo dele pra mim em uma terça-feira à tarde. E eu acho que essa entrevista, no geral, cumpriu o papel dela. Eu acho que ela vai ser um marco interessante no processo do meu projeto Eternidade. E a cada um ano ela vai ser repetida. Então, o conjunto delas, comparativamente uma com a outra, vai ser uma coisa muito interessante de se ver. E talvez uma das maiores recompensas que eu vou ter no meu, pelo menos do desafio de 10 anos, se não do projeto Eternidade como um todo. Uhum. E eu também quero agradecer ao público que está ouvindo essa entrevista. Provavelmente no futuro distante, quando ela se tornar mais relevante. Mas talvez alguém já na semana de lançamento ou nos próximos poucos meses já esteja ouvindo ela também. Eu espero que você tenha achado interessante o assunto, o conceito da coisa toda. E talvez até se divertido com as piadas. E por hoje é só, pessoal. Diga tchau, Milk. Tchau! Tchau, gente.